Assassinatos são tão antigos quanto o próprio tempo, assim como a busca para encontrar os assassinos. Quando a investigação se encontra com a ciência, novas ferramentas forenses nascem. Em 1892, a caçada pelo assassino de 2 crianças na Argentina mudou para sempre o modo como a polícia identifica assassinos. Ele foi até o local do crime procurar qualquer evidência que pudesse indicar o que havia acontecido. A novidade? Identificação por impressão digital. Um método à prova de falhas para se confirmar um assassino. 2 pessoas jamais têm a mesma impressão digital. Portanto, o que eles estavam procurando era o padrão do que chamamos de cristas papilares. São essas cristas que nos permitem segurar objetos. As impressões digitais se tornaram a última palavra em evidência na luta contra o crime. Porém, um século mais tarde, elas se tornaram o elo que faltava em uma caçada desesperada por um assassino em série conhecido como o Caçador Noturno. Ele não deixou digitais. Ninguém na história do crime nunca havia feito as coisas que este homem estava fazendo. Laboratório Forense. Impressão digital. Los Angeles, 1985. O céu está claro esta noite, a temperatura vai chegar a 21 graus. Amanhã a nebulosidade vai aumentar. No verão de 1985, Los Angeles é assolada por uma terrível onda de calor, ficando refém de um cruel assassino em série. Dale Okazaki, de 34 anos, é assassinada por um homem que entra e sai facilmente de sua casa, como o discípulo das trevas que ele acredita ser. De alguma forma, ele conseguia entrar e sair da casa das pessoas como se tivesse algum tipo de poder sobrenatural. Ele era habilidoso na arte de entrar na casa das pessoas, incluindo aquelas que tinham dispositivos contra roubo, e cujos donos possuíam armas. Todos estavam com muito medo. E as pessoas tinham o mesmo motivo para estarem com medo. Em menos de um ano, ele matou 12 pessoas. Foram crimes horríveis. Algumas vítimas foram torturadas e suas mãos amarradas para trás. Foram os atos mais horríveis que já se havia visto até então. Ele estava cada vez mais ativo. Ficou claro que se ninguém o detivesse, aqueles ataques continuariam com muito mais rapidez e frequência. Enquanto a maioria dos assassinos em série almeja um tipo específico de vítima, o Caçador Noturno não deixa claro seu perfil. Ele atacava ao acaso. Ao contrário de outros assassinos em série que se concentram em um tipo específico de pessoa ou de lugar. Ele ataca em toda parte, e claro, todos estavam muito apreensivos. Foi um caso realmente difícil, já que tivemos que pensar em algo totalmente novo. Tudo no perfil de um criminoso é baseado num histórico criminal. E ninguém na história criminal jamais havia feito as coisas que aquele homem estava fazendo. A polícia não tem muito com o que trabalhar. O Caçador Noturno é especialista em encobrir seus rastros. Ele era um assassino muito organizado. O assassino não deixa uma gota de sangue sequer, um fio de cabelo, nenhuma outra pista em nenhuma das cenas de seus crimes. O que a polícia mais precisa então é... Durante um século, impressões digitais foram o padrão de ouro da ciência forense e por uma boa razão. Elas são uma das primeiras características a se desenvolverem quando a criança ainda está no útero materno. A pressão em toda a superfície das mãos e a taxa de crescimento dos dedos influenciam na formação dos padrões das impressões digitais.
E com tantos fatores em jogo, as digitais de cada pessoa são únicas. Mesmo em se tratando de gêmeos idênticos. As impressões digitais se formam por volta da 24ª semana do desenvolvimento do feto e, embora esse padrão de cristas e sulcos cresça com o tempo, sua forma propriamente dita continua a mesma do nascimento à morte. Se por um lado essa consistência tornou as impressões digitais uma ferramenta-chave para a imposição da lei, seu verdadeiro objetivo evolucionário é bem mais básico: nos ajudar e segurar objetos. As digitais servem para podermos segurar objetos. A fricção dessas cristas tridimensionais contra os objetos nos permite segurar qualquer coisa facilmente. E quando essas cristas ásperas em nossos dedos entram em contato com algo, elas deixam uma impressão permanente. As impressões digitais fascinam pessoas há séculos. No ano de 220 a.C., os antigos chineses as usavam para assinar documentos, sem porém perceber a verdadeira individualidade daquelas marcas. Essa descoberta só aconteceria mais de 1000 anos depois. Em 1684, um médico inglês chamado Nehemiah Grew publicou a primeira análise científica das cristas que aparecem nos dedos e palmas. 100 anos depois, em 1788, o anatomista alemão Johann Meyer deu um passo adiante, declarando que duas pessoas jamais têm as mesmas impressões digitais. Mas somente após o século XIX, a ciência das impressões digitais teria um papel central nas investigações criminais pela primeira vez. Junho de 1892, vilarejo de Necochea, próximo a Buenos Aires, Argentina. A polícia é chamada na casa de uma jovem mãe. Uma tragédia terrível acontecera. Francesca Rojas tinha 2 filhos. Ela disse que estava chegando do trabalho quando viu um homem saindo da casa dela e, quando entrou, viu as 2 crianças mortas. Francesca Rojas diz à polícia que ela sabe exatamente quem é o homem. O amante dela, Pedro Velásquez. Ela disse que Velásquez tinha ido procurar por ela, que ele tinha ameaçado matar os filhos dela se ela não se casasse com ele. A polícia não perde tempo e sai em busca de Velásquez. Mas, naquela época, havia somente um método consagrado para se encerrar um caso. Torturar o suspeito até que ele confessasse. Aparentemente, o interrogatório não foi muito educado. Eles bateram nele e o torturaram. Era assim que as coisas funcionavam antes. Durante 3 dias, Velásquez recebe o pior tratamento por parte da polícia local. Eles usaram até o método de afogamento. Existe uma coisa chamada submergir, onde a pessoa é mantida debaixo d'água por um tempo. Mas mesmo assim, ele não confessou o crime. Ele não chegou nem perto disso. O que deixou o inspetor Eduardo Álvares pensando: e se houver alguma outra maneira de determinar se Velásquez é culpado ou não? Ele não gostava daquele tipo de interrogatório, pois achava que não adiantava. Começou a procurar outro método de provar ou não a culpa, e que não exigia bater na cabeça do suspeito. Álvares foi até o local do crime procurar qualquer evidência que pudesse indicar o que havia acontecido. Ele vasculha os cômodos apertados à procura de qualquer pista que a polícia possa ter deixado passar. Mas não encontra nada. Até que seus olhos se voltam para a porta principal. Álvares encontrou uma impressão digital com sangue.
Ele tinha interrogado Francesca Rojas e ela havia dito que não tinha tocado nas crianças, que não tinha tocado em nada dentro da casa e que ela tinha visto tudo aquilo e fugido. O que só podia significar uma coisa. A digital deixada ali devia ser do assassino. Álvares não era especialista em anatomia, mas ele se pergunta se seria possível que a impressão digital do suspeito e a encontrada na porta formassem um par perfeito. Tratava-se de uma ideia revolucionária e naquele momento era impossível saber se iria funcionar. Naquela época não havia nenhuma técnica de desenvolvimento como a técnica do pó, nenhuma câmera de impressão digital como as que temos hoje. Então ele fez o melhor que pôde, arrancou um pedaço da porta. A técnica de comparar a impressão digital da cena de um crime com a de um suspeito sob a custódia da polícia nunca havia sido usada antes. Foi uma ideia revolucionária com um resultado surpreendente. Nicosia, Argentina, 1892. No século XIX, na Argentina, o inspetor Eduardo Álvares está expandindo os limites da ciência forense. Ele espera provar que o homem suspeito de ter assassinado 2 crianças pequenas é culpado ou não. Ele vai fazer isso usando um método que ninguém nunca havia usado antes. Através de uma impressão digital com sangue deixada na cena do crime. Ele percebeu que quem quer que tivesse deixado aquela impressão digital ali teria que ser o assassino, porque ninguém mais tinha tocado os corpos depois do crime. Embora Álvares tenha tido o importante pressentimento de que aquilo poderia ser possível, ele não tem conhecimento científico para testar sua teoria. Felizmente, ele conhece alguém que tem. Seu amigo e mentor, Juan Vucetich. Vucetich era um homem interessante porque não era apenas um policial. Ele era antropólogo também. Era um tipo de ligação entre a aplicação da lei e a ciência. A pessoa perfeita para entender esse tipo de evidência. Ele tinha lido livros de autores que vieram antes dele, como Faulds e Galton principalmente. E ele sabia o valor das impressões digitais. Vucetich estudava impressões digitais há anos. Ele sabia que elas eram individuais, que não mudavam durante a vida da pessoa e que eram informações valiosas para identificar alguém. Mas isso era pesquisa científica e não trabalho de detetive. Essa possibilidade havia sido discutida hipoteticamente em livros, porém, até aquele momento, as impressões digitais nunca haviam sido usadas para identificar um criminoso. Mas há um problema. Na época, não existiam dispositivos para a execução dessa tarefa. Não havia metodologia estabelecida, nenhum exemplo a ser seguido. O método moderno para a análise das impressões digitais foi desenvolvido apenas no início do século XX. Foi quando os detetives começaram a usar pó preto, um polímero que adere ao óleo deixado pelos dedos, salientando os menores detalhes de uma impressão digital. Essa impressão digital pode então ser copiada numa fita e analisada em um laboratório. É uma técnica usada ainda hoje. Mas naquela época, Álvares tinha apenas uma maneira de usar a impressão digital como evidência, levando-a consigo literalmente. O próximo passo era tirar uma cópia das impressões digitais do suspeito da única maneira que eles conheciam. O método usado na época para colher impressões digitais era com tinta, basicamente da mesma maneira como se faz hoje. Uma fina camada de tinta é espalhada sobre os dedos da pessoa. Em seguida, a pessoa pressiona os dedos sobre a superfície de um pedaço de papel. Eles colheram todas as 10 digitais, mas apenas uma foi usada, porque a impressão digital deixada na porta era apenas uma. Em seguida, eles compararam a impressão digital deixada na porta com sangue com a do suspeito. Mas como eles vão saber com certeza se as impressões digitais são um par perfeito? Eles teriam que analisar o padrão do que chamamos hoje de cristas, que é o que nos permite segurar objetos. Mas a disposição das cristas na pele é complexa. Há todo tipo de linhas, círculos e pontos. Então Vucetich tem uma ideia para simplificar a classificação das impressões digitais. Um método usado até hoje.
Cada impressão digital é dominada por um dos 3 padrões primários a seguir. O arco, que lembra uma tenda. A presilha, que lembra o laço num cadarço. E o chamado verticilo, porque parece um redemoinho. Vucetich propôs usar esses padrões como uma ferramenta de classificação. Se 2 impressões digitais provarem ser de tipos diferentes, não há necessidade de ir além. Mas se elas pertencerem à mesma categoria, então vale a pena olhar mais atentamente. E nesse caso, tanto a impressão digital com sangue e a de Velázquez tem o padrão em arco. Então Vucetich dá um passo adiante e começa a fechar a análise em detalhes menores. Você analisa pontos individuais, por exemplo, as terminações das cristas, as divisões das cristas, os pontos que aparecem. As terminações das cristas são os pontos onde elas começam e terminam à medida que fluem através do padrão. Em outros pontos, uma crista se dividirá em 2, um fator também conhecido como bifurcação. Um ponto é uma crista cuja largura é a mesma que seu comprimento. A disposição única das características dessas cristas distingue claramente uma impressão digital de outra. Vucetich passa horas estudando as 2 impressões digitais crista por crista, tentando casar pontos, bifurcações e terminações. Ele está tentando descobrir se essas características estão no mesmo lugar e têm a mesma disposição nas 2 impressões digitais. Porém, quanto mais ele procura, mais ele percebe que elas não se encaixam. Se não fosse a impressão digital dele ali naquele sangue, não haveria mais nada ligando o suspeito à cena do crime. A polícia está estupefata. Se a impressão digital não tinha sido deixada por Pedro Velázquez, então de quem era? Em 1985, em Los Angeles, o método da impressão digital é um método consagrado para a identificação de assassinos e para os detetives no rastro do caçador noturno. É a ferramenta mais poderosa no arsenal forense. O assassino deixou para trás uma longa trilha de vítimas por toda Los Angeles. Ele atacou 23 pessoas e matou 15. O caçador noturno ataca novamente. Mas 8 delas escaparam com vida. E os sobreviventes ajudaram a polícia a fazer um retrato falado do assassino. O monstro conhecido como o Caçador Noturno finalmente tem um rosto. Ele era um rapaz alto, forte, com cabelos compridos, escuros e dentes mal cuidados. Uma das vítimas se lembrou desse detalhe sobre ele. Mas ele ainda não havia deixado para trás nenhuma única impressão digital. E mesmo se a polícia conseguir uma impressão digital do suspeito, poderá levar meses para compará-la a cada impressão digital nos arquivos. Então, na metade do mês de agosto, um idoso é baleado e morto em São Francisco. A esposa dele sobrevive mesmo depois de uma violenta surra. E quando vê o retrato falado do caçador noturno, ela o identifica positivamente como seu agressor. O caçador noturno está expandindo sua zona de ataque. Agora, todo o estado da Califórnia está em alerta. Os investigadores vasculham cada uma das cenas dos crimes à procura de pistas frescas. Até agora, o assassino teve sorte. Mas seu próximo ataque irá mudar isso. Esta é a casa de Bill Carnes, ao sul de Los Angeles. O caçador noturno quebra uma das janelas e entra na casa se aproximando do casal que não desconfia de nada. O assassino atira na cabeça de Bill. Em seguida, ele volta sua atenção à mulher, ordenando que ela diga que ama Satã antes de estuprá-la. Ele achou que tivesse matado o casal, mas nenhum dos dois estava morto. O caçador noturno foge com um maço de dinheiro e algumas joias. Ao fugir, o agressor diz as seguintes palavras: "O caçador noturno esteve aqui." Mas a vítima vai conseguir dizer à polícia uma coisa muito mais importante.
Ela conseguiu chegar à janela e ver o carro em que ele estava. Ela conseguiu ver a cor e o modelo do veículo, além da placa. Divulgamos a informação de que estávamos procurando aquele carro em particular. 2 dias depois, a polícia tem um enorme golpe de sorte. Ele deixou o carro no centro de Los Angeles, estacionado numa rua qualquer. E este foi encontrado por um veículo da polícia que pediu reforço imediatamente. De repente, a investigação ganha um novo rumo. Ele não tinha deixado suas impressões digitais em nenhuma das cenas de seus crimes onde a polícia havia estado. Mas dessa vez poderia ser diferente. Quando os investigadores começam a vasculhar o carro à procura de impressões digitais, eles estão procurando 2 possibilidades. Impressões digitais visíveis, conhecidas como impressões digitais padrão, que aparecem facilmente se um dedo tocou algo como sangue, pó ou graxa. Mas as impressões digitais escondidas, conhecidas como impressões digitais latentes, precisam ser desenvolvidas para serem vistas. E há ferramentas simples que conseguem fazê-las aparecerem como que por mágica. Pós. Os pós são compostos extremamente secos, portanto, aplicando-se o pó preto à superfície, ele adere à umidade. Não importa que tipo de umidade seja, pode ser uma superfície oleosa, suor, a água, não importa. Em qualquer um dos casos, o pó vai aderir à umidade. Você também precisa da técnica do pó branco para desenvolver impressões digitais latentes em panos de fundo escuros. Então eles usaram um pó à base de talco que permite que as cristas sobre superfícies escuras sejam visualizadas. Pó preto em superfícies claras e pó branco em superfícies escuras. Cada cenário cria um contraste acentuado, tornando a impressão digital visível. Mas como se cria um contraste acentuado quando a superfície é multicolorida, como por exemplo em capas de revista, ou em superfícies desiguais e texturizadas como um pedaço de madeira? Para isso, os especialistas podem recorrer a pós fluorescentes, assim como os pós preto e branco. Os pós fluorescentes também são aplicados a superfícies. Porém, para que seja possível enxergar uma impressão digital usando-se pós fluorescentes, é preciso que haja uma fonte de luz ultravioleta que envie ondas da cor que reflete o pó fluorescente, fazendo apenas a impressão digital brilhar. A vantagem do pó fluorescente é que até uma quantidade mínima irá brilhar e permitir uma fotografia da impressão digital a um grau que a torna facilmente identificável. O caçador noturno foi mais esperto que a polícia, novamente. Faz 4 dias que ele atacou pela última vez e o tempo está passando. Este assassino prolífico poderá atacar novamente a menos que a polícia o encontre antes. Los Angeles, 1985. Na caça ao caçador noturno, os policiais têm 2 pistas importantes. Um retrato falado do suspeito fornecido pelas vítimas que sobreviveram aos ataques e um carro que era dirigido pelo assassino em seu mais recente crime e que foi encontrado abandonado em uma rua deserta dias mais tarde. Os especialistas estão analisando minuciosamente o veículo, mas o tempo está acabando. Uma vez que você obtém o resíduo de uma impressão digital latente, o relógio começa a correr. Quantas vezes você terá que trabalhar com esse resíduo? Ele evapora e degrada, e com o passar das horas diminuem suas chances de poder desenvolver uma impressão digital visível para identificação a partir daquele resíduo. A polícia está então prestes a recorrer a um novo e revolucionário dispositivo para detectar impressões digitais: um laser. Lasers ou feixes de luz altamente concentrados foram inventados em 1960. No final dos anos 1970, eles começaram a fazer parte do mundo da detecção de impressões digitais. Ao contrário dos pós, que precisam aderir a umidades como óleo ou suor para tornar uma impressão digital visível, um laser não precisa de umidade para enxergá-la.
Quando o feixe atinge uma superfície, a luz ilumina certos compostos como sódio e glicose que ficam no local depois que os resíduos de uma impressão digital secam. A introdução de lasers na identificação de impressões digitais foi algo revolucionário, mas seu uso era limitado. Os primeiros lasers eram muito grandes e pesados e precisavam ser resfriados da maneira apropriada. Como isso não era muito eficaz para se usar em cenas de crimes, muitas vezes as evidências tinham que ser levadas ao laboratório para serem analisadas. Nos anos 1980, foram inventados scanners a laser portáteis que podiam ser levados até a cena do crime. Usando o laser como uma lanterna, os investigadores podem cobrir uma área com um feixe de 18 centímetros de largura à procura de impressões digitais. Em 1985, o Departamento de Polícia de Orange County era o único que possuía a tecnologia do laser portátil em toda a costa oeste e o veículo do caçador noturno servirá muito bem para um caso conhecido. Após escanear 12 horas seguidas, os policiais estão quase desistindo. Mas então, o laser finalmente faz o que o pó tradicional não podia fazer. Ele detecta uma impressão digital no espelho retrovisor. O caçador noturno cometeu um erro crítico. Mas sem a tecnologia do laser, seu erro poderia ter passado despercebido. Ele esqueceu de limpar o retrovisor depois de ajustá-lo. Aquela impressão digital levaria a polícia diretamente até ele. Era uma evidência muito clara, definitiva. É um importante passo na investigação. Mas ainda há um grande trabalho à frente. Encontrar o homem que havia deixado aquela impressão digital. Nicosia, Argentina, 1892. O uso de impressões digitais para capturar um criminoso ainda era uma ideia revolucionária na Argentina do século XIX. Os 2 filhos de Francesca Rojas foram assassinados e ela levantou a suspeita sobre seu ex-amante. O inspetor Eduardo Alvarez e seu mentor Juan Vucetich voltaram então sua atenção às impressões digitais para descobrir a verdade. A impressão digital do principal suspeito, porém, não se encaixa à deixada na cena do crime. E por mais terrível que pareça, a única pessoa que sabe ter estado na cena do assassinato é a mãe das crianças assassinadas, Francesca Rojas. Os investigadores então a convocam para um interrogatório. Mas Francesca continuava confirmando sua história de que ela não tinha tido nada a ver com aquilo. Para descobrir se Francesca está mentindo, o inspetor Alvarez só precisa comparar a impressão digital dela à deixada na cena do crime. A senhora Rojas havia dito que fora Velázquez que ela vira fugindo. Mas dessa vez, a ciência ficou com a palavra final. E quando os inspetores compararam as digitais, viram a formação de um par perfeito. Esta mãe havia matado seus 2 filhos e culpado um homem inocente, seu antigo namorado. Eles a confrontaram com essa evidência e disseram, sabe, isso prova que você está mentindo. Você esteve na cena do crime. Essa digital é sua. Então, ela confessou o crime, dizendo que havia sido ela e que culpara Velázquez porque estava zangada com ele. Pela primeira vez na história, a polícia havia usado uma impressão digital para identificar o suspeito de um assassinato. E o assassino, na verdade, era a própria mãe das crianças. Mas ainda restava uma pergunta. Por que a senhora Rojas matara seus próprios filhos? Acontece que o homem que ela havia acusado de matar seus filhos não era seu único amante. Ela tinha outro e faria qualquer coisa para ficar com ele.
A verdade era que o cavalheiro com quem ela estava saindo disse que casaria com ela se ela não tivesse filhos. Por isso ela os matou, pois assim não teria mais nenhum empecilho e poderia viver com um novo amante. Graças a uma única impressão digital com sangue, Francesca Rojas foi condenada à prisão perpétua e uma nova era na luta contra o crime começou. Juan Vucetich revolucionou a luta contra o crime estabelecendo um sistema científico para comparar e analisar os arcos, presílias e verticilos que formam uma impressão digital. Ele foi a primeira pessoa a fazer a identificação de um crime daquele modo. Vucetich publicou suas descobertas e impulsionou todo o sistema. E sem dúvida, no mundo todo, o sistema dele foi o que permaneceu. E ainda é usado na maioria dos países. Usada pela primeira vez numa pequena cidade na Argentina, a identificação criminal por impressão digital viria a se tornar uma das ferramentas forenses mais importantes do mundo. Em 1934, o ladrão de bancos John Dillinger tentou apagar suas digitais com ácido. Mas o esforço falhou, pois algumas das cristas ainda são visíveis depois que a queimadura cicatriza. E no grande assalto a um trem em 1963, em que uma gangue de ladrões roubou mais de 7 milhões de dólares de um trem britânico, algumas digitais num frasco de ketchup em seu esconderijo arruinaram o ousado plano dos ladrões. Hoje em dia, a maioria dos criminosos toma o cuidado de usar luvas. Mas mesmo os criminosos mais cautelosos acabam escorregando em algum ponto. Los Angeles, 1985. No final de agosto, o caçador noturno está agindo há 5 meses e já matou 15 pessoas. Já se passaram vários dias desde seu último ataque, e a polícia sabe que é bem provável que ele ataque novamente a qualquer momento. Mas agora eles têm suas impressões digitais, encontradas no carro abandonado por ele depois de seu último ataque. Laboratório de impressão digital latente. Mesmo assim, há mais de 1 milhão de impressões digitais nos arquivos da polícia, somente em Los Angeles. Há perto de 5 milhões no estado todo. Encontrar o par perfeito manualmente será como procurar uma agulha num enorme palheiro. Um único detetive levaria cerca de 67 anos para comparar aquela impressão digital com todas as impressões digitais que eles tinham. Felizmente, eles não tiveram que esperar tudo isso. A ciência das impressões digitais está prestes a dar outro passo enorme à frente. Um passo que algum dia tornaria todo esse trabalho manual obsoleto. Eles adquiriram um sistema computadorizado para procurar em dados digitais de impressões digitais. O sistema automatizado de identificação por impressões digitais, o AFIS, mudaria o modo como o departamento de polícia as rastreia. Enquanto o sistema de classificação criado por Juan Vucetich 100 anos atrás recorria apenas à observação e verificação através de registros em papel, o AFIS mantém os arquivos digitais das digitais do criminoso. Ele é capaz de comparar impressões digitais desconhecidas com todas as que constam em seu banco de dados em apenas alguns minutos. Os investigadores nos enviam impressões digitais desconhecidas no formato de fotos ou impressões latentes. Depois que recebem uma impressão digital, os especialistas em impressão digital forenses a escaneiam para criar uma imagem digital. O computador, na verdade, vê as cristas, as terminações e suas bifurcações. O computador cria então um mapa ou constelação das posições relativas de todos esses pontos. Em seguida, ele busca outra constelação similar em seu banco de dados. Agora podemos buscar uma impressão digital que tenha voltado da cena de um crime sem ter qualquer suspeito em mente. O AFIS é capaz de buscar uma impressão digital oculta entre milhões de pares possíveis. O que antes levava meses, até anos, agora pode ser feito em minutos. Quando assistimos a um filme na TV, temos a impressão de que o computador está passando por milhões de impressões digitais muito depressa, analisando cada uma delas e retornando com um par perfeito.
E aí, claro, a impressão digital sempre casa com a que foi sobreposta a ela, o que faz o computador ficar piscando e mostrando par perfeito, par perfeito. Isso não acontece, é um mito. Na verdade, o que volta para nós é uma lista de candidatos e o analista passa por cada um deles manualmente para encontrar o par perfeito. Nos anos 1990, nos Estados Unidos, sistemas automatizados de identificação por impressões digitais foram estabelecidos em todo o país. Hoje existe até uma versão internacional do AFIS, e a polícia no mundo todo pode acessar uma rede que formará o par perfeito de uma impressão digital no Zimbábue com a de um suspeito no Kansas. Em 1985, no auge do reinado do caçador noturno, esse sistema ainda está no início. Mas os investigadores estão confiantes de que o AFIS produzirá um par perfeito para a impressão digital que eles tiraram do veículo do caçador noturno. Certamente o homem que deixou um rastro de corpos por toda a Califórnia tem um longo histórico de crimes terríveis. Aquela impressão foi enviada ao Departamento de Justiça em Sacramento, na Califórnia. Mas constatou-se que nem todos os tipos de criminosos estavam registrados no banco de dados. Em 1985, o sistema não era ainda totalmente automatizado e ele continha apenas criminosos acusados de delitos graves em seus registros de automação. Outras contravenções não haviam sido carregadas no sistema na época. De alguma forma, o caçador noturno nunca havia sido acusado de nenhum crime grave. Então, embora você tenha uma evidência que possa ajudar a condenar uma pessoa, ela ainda pode continuar solta, estuprando e matando. A polícia distribui o retrato falado do caçador noturno por toda parte na esperança de que o público pudesse ajudar na resolução do caso. Começamos recebendo centenas de telefonemas. 2, talvez 3 dos milhares de telefonemas que recebemos foram muito importantes. Um foi de um informante que continuamos a contatar. Um informante acredita que o retrato falado lembra um ladrão de carros conhecido como El Despeinado. Traduzida, é uma expressão que quer dizer aquele que não se penteia, porque o cabelo dele vivia despenteado. Seu nome verdadeiro é Richard Ramirez. Quando enviamos essa informação para o Departamento de Justiça de São Francisco, eles procuraram manualmente pelo nome completo e conseguiram 8 pessoas. 8 homens com registros criminais chamados Richard Ramirez. 8 possíveis suspeitos entre milhões. Mas será que algum deles poderia ser o caçador noturno? As fichas com os registros das impressões digitais dos 8 suspeitos são então separadas manualmente. Eles compararam as impressões digitais dos 8 suspeitos com a que eles receberam de Orange County. Há um par exato. O Richard Ramirez que eles estão procurando é um andarilho de 25 anos de El Paso, Texas. Ramirez tem ficha por posse de drogas e roubo de carro. Ele até cumpriu pena por um breve período, acusado de uma contravenção menos grave. Nós, então, imediatamente, publicamos uma foto de Ramirez. Às 3 da tarde do dia 30 de agosto, eu levei a foto para o informante, que confirmou que era aquele o homem de quem ele estava falando. Era ele. Uma única impressão digital ajuda a polícia a identificar o caçador noturno. Mas eles ainda não sabem onde encontrá-lo. No dia 30 de agosto de 1985, a polícia concede uma entrevista coletiva onde pela primeira vez revela o nome do suspeito publicamente. O cerco está se fechando e até o próprio assassino está sentindo a pressão. Ele viu a foto dele nos jornais e foi aí que percebeu que estava com problemas. Todos tinham visto a foto dele. Todos sabiam que ele era o suspeito que a polícia estava procurando. Dia 31 de agosto de 1985, enquanto Ramirez está tentando roubar um carro, um grupo de pessoas o reconhece e o ataca no meio de uma rua residencial. Eles o perseguiram, o derrubaram e o mantiveram no chão até que os membros do Departamento de Polícia de Los Angeles chegassem. Ironicamente, o último nome do policial que chegou primeiro era Ramirez.
Ele o algemou e o colocou no assento de trás do carro e chamou os paramédicos porque o suspeito estava ferido. Acho que a polícia provavelmente salvou a vida dele. Ele disse algo em espanhol do tipo, tive sorte de a polícia ter chegado, porque ele sabia que aquelas pessoas iam acabar com ele. A caçada finalmente termina graças a uma testemunha-chave, um alerta público e a uma impressão digital. Houve comemorações em toda a cidade porque não havia mais razão para ter medo. Ele estava preso. Todos estavam felizes. As entrevistas da polícia com Ramírez revelam uma infância perturbada em que um arrepiante incidente pode ter moldado o futuro assassino. Quando Ramírez tinha 13 anos, um primo dele pegou uma arma e matou a esposa na frente dele. O sangue respingou todo nele. Ele foi como que batizado com o sangue de uma vítima assassinada. Ramírez começou a usar drogas e a praticar o satanismo. Sua obsessão por Satã cresceu desvairadamente ao ponto dele tatuar outro tipo de marca em si mesmo. Um pentagrama. Ele achou que quanto mais gente matasse, mais estaria servindo a Satã, e sendo um bom servo, Satã nunca deixaria que ele fosse pego. Em setembro de 1989, Richard Ramírez foi julgado e condenado por 13 assassinatos, 5 tentativas de assassinatos, 11 estupros e 14 assaltos. Ele foi condenado à morte. Ramírez não sentiu nenhum tipo de remorso. Basicamente disse, grande coisa, a morte sempre esteve por perto. Então, vejo vocês na Disneylândia. Foi assim que ele se mostrou às pessoas como alguém que não ligava. Ramírez ainda está no corredor da morte, esperando por sua execução na penitenciária de San Quentin. As impressões digitais ajudaram a fechar o capítulo sobre o infame caçador noturno. Mas mesmo na era do DNA, a tecnologia de um século da identificação por impressão digital ainda é importante. Assim como o DNA, as impressões digitais são únicas à pessoa a quem pertencem, e a tecnologia para sua detecção está ficando cada vez melhor. Hoje em dia estamos mais eficientes na questão da captura de criminosos. Usamos o que se chama de captura eletrônica para escanear as impressões digitais, digitalizá-las e armazená-las num banco de dados. Chegamos ao ponto em que a impressão digital pode ser colhida digitalmente na cena do crime, transmitida diretamente ao departamento de polícia, procurada nos bancos de dados do AFIS e identificada antes que um técnico possa pegar seu kit de trabalho e ir até o local do crime. Os scanners de impressão digital de hoje são capazes de buscar e comparar impressões digitais latentes com mais eficiência do que antes, aumentando a clareza delas quando parciais ou manchadas, para criar imagens digitais claríssimas. Há também novas técnicas para ajudar a polícia a encontrar impressões digitais em balas usadas e projéteis mesmo após eles terem sido limpos. Esta técnica funciona detectando-se traços minúsculos de corrosão no metal causados pelo sal presente no suor dos dedos. Com a mais recente tecnologia da identificação por impressão digital, o que antigamente levaria meses sendo feito manualmente agora pode ser feito em minutos apenas. Em breve, a ciência das impressões digitais se tornará ainda mais sofisticada. Eu vejo o futuro talvez expandindo além das tradicionais linhas das palmas das mãos e dos dedos. Vejo muito mais examinadores usando as linhas dos pulsos, das mãos, talvez até dos cotovelos, coisas desse tipo. Vejo mais tecnologia aplicada à pele das pessoas no futuro. Mas tudo sempre voltará a esses redemoinhos na pele fabricados no útero e levados à sepultura. Hoje, até mesmo os criminosos mais espertos continuam deixando suas impressões digitais para trás, sem se preocuparem se estão deixando um registro de onde eles estiveram e sobre quem são. Evidências que os cientistas forenses usarão para capturá-los, ainda durante um bom tempo. Versão Marshmallow São Paulo.